Bom dia, queridos que nos acompanham. Que Deus abençoe de cada um. Grande alegria estarmos reunidos aqui como família de Deus nessa manhã. Convidar os irmãos, as irmãs a abrirem suas Bíblias. Estamos fazendo uma série de mensagens de Atos dos Apóstolos e temos observado, desde que começamos essa mensagem, essa série, na verdade, que se chama O Avanço da Igreja, baseado no Atos dos Apóstolos, como que Deus está conduzindo, avançando por meio do Santo Espírito a Igreja de Jesus nesse período de Atos, que compreende um curto período de aproximadamente 30 anos da história do cristianismo. 30 anos aproximadamente. E é nesse período de 30 anos que a gente vai observar o desenvolvimento do livro de Atos, o quanto que a igreja vai avançando por meio da pregação do Evangelho. Nós, na semana passada, fizemos a mensagem do capítulo 2, do verso 1 ao 4. Hoje nós vamos pegar do verso 5 ao versículo de número 13. Atos, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 13, que diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, os atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Porfíria, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: O que é isso? Quer dizer. Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Amém? Tudo abençoe toda a sua palavra em nossas vidas nessa manhã. O tema da mensagem se chama Os Efeitos de Pentecostes na Multidão. Os efeitos de Pentecostes na multidão. Recapitulando algumas coisas da semana passada, para a gente adentrar aqui no texto. Vimos na semana passada que o batismo do Espírito significa quando eu pertenço ao corpo de Cristo. E que o batismo envolve todos os cristãos, pois nós nos tornamos um só com Cristo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, e avançar um pouquinho aí em Atos, na verdade para Efésios, dá um salto aí para Efésios, capítulo 4. Para a gente entender um pouquinho isso aqui. Mostrando a respeito do batismo que aconteceu aqui em Atos 2 e mostrando que todos nós fomos batizados no Espírito. Efésios capítulo 4, verso 1 a 6 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um outro texto que mostra para nós que quando nós recebemos o batismo do Espírito e isso aconteceu no momento da nossa conversão, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12.
verso 12 e 13, diz assim: porque também, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, a gente viu na semana passada o ocorrido. E precisamos fazer uma distinção entre o batismo e a plenitude. Eu mostrei rapidamente na semana passada, estou recapitulando para a gente entender o que está acontecendo aqui do verso 5 em diante, de Atos 2, que a plenitude ou o enchimento do Espírito é algo que precisa ser buscado continuamente na vida do cristão. A gente observou na semana passada que eles ficaram cheios também do Espírito e em outros momentos, o apóstolo Pedro, Paulo mais adiante e demais cristãos ficaram cheios novamente do Espírito, mostrando que é que eu como cristão, nós como cristãos, precisamos nos encher do Espírito, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, dizendo que nós precisamos encher-nos do Espírito, sermos cheios do Espírito. Então, essa busca do enchimento do Espírito é distinta, é algo diferente de ser batizado no Espírito. Batizado, todos os crentes que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas são batizados. O apóstolo Paulo escreve isso aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 12, e aquele outro texto que nós vamos ler também, de Efésios capítulo 4. Ou seja, pertencemos a Cristo. E quando isso aconteceu? Quando nós fomos batizados, todos agora fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer escravos. Então, todos os cristãos da face da terra são batizados com o Espírito Santo. Uma coisa importante aqui, a descida do Espírito Santo a determinados grupos é registrada aqui no livro de Atos em 3 ocasiões. Na verdade, em 4. Mas em 3 que eu quero destacar aqui nessa manhã, rapidamente. Aqui em Atos 2, dia de Pentecostes, quando ocorre isso com judeus de Jerusalém. Depois, no capítulo 8 de Atos, com os samaritanos. E depois, no capítulo 10, na casa de Cornélio. Recapitulando. Essa dinâmica do batismo com o Espírito Santo de Atos, ela segue a mesma estrutura de Atos 1:8, que eu mencionei na semana passada também, que fala: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. E que o livro de Atos, com esses Pentecostes que ocorreram em 3 ocasiões, que querem demonstrar para a gente a mesma estrutura do livro. Pentecostes, Atos 2, aconteceu em Jerusalém. O Pentecostes, em capítulo 8, aconteceu em Samaria. A dinâmica do livro, Judéia e Samaria. Atos, capítulo 10, até os confins da terra, com gentio. Ou seja, a dinâmica do livro, já na sua introdução, e com esses movimentos que vão acontecendo de Pentecostes em grupos, importante enfatizar isso aqui, é a própria ideia da dinâmica que o livro nos apresenta sobre aquilo que o Senhor quer mostrar para a gente, que é o quê? Que a mensagem do Evangelho, ela não ficou circunscrita somente em Jerusalém, mas que ela iria avançar para os judeus, samaritanos, e até os confins da terra, os gentios, que é a dinâmica do próprio livro. Para a gente ficar claro aqui. Uma expressão que aparece nesse texto, voltando lá para Atos capítulo 2, volta lá, Atos 2, e que às vezes causa uma certa confusão e é motivo de muita disputa, é a palavra que aparece no texto, somente nos versos de 1 a 4, a expressão língua estranha. Né? E a tradução nossa acaba confundindo mais do que ajudando. Porque quando você lê língua estranha, você pensa algo que não existe. Você pode ser induzido, na tradução do texto, a pensar dessa forma. Entretanto, a expressão língua estranha que aparece aqui no texto, de Atos 2, é um idioma falado.
quê? O próprio desenvolvimento do texto de Atos 2 apresenta essa verdade para a gente. Sobre o aberto no verso 6 diz assim: quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão. Veja, o ocorrido, o fenômeno, aconteceu somente com os 120 que estavam no templo. Ok? Somente com 120. A multidão não participa disso. A multidão, aqui no texto, ela ouvindo aquela voz, um som, ela se aproxima do ocorrido. E o que aconteceu com essa multidão? Como é que eles ficaram? Perplexos. Por que eles ficaram perplexos? Porque cada um, veja, os ouvia falar na sua própria língua. O verso 8. Acompanhe aí. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Esse idioma. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja, língua na Bíblia, principalmente aqui no livro de Atos, é um idioma. O que era estranho, então? Qual era o fenômeno ocorrido aqui? E a gente vai chegar a entender um pouco mais. Eram estranhos para quem falava, pois eles não sabiam aqueles idiomas. Isso é um milagre gigantesco, irmãos, que aconteceu aqui em Pentecostes. Por quê? Havia uma multidão de várias nacionalidades, de vários dialetos. Isso fica mais claro ainda no verso 9 ao verso 11. Quando a gente lê aqui, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito. Olha só, quanto tem 15 nacionalidades aqui. 15. Cada uma delas com uma língua e um dialeto diferente. Qual foi a perplexidade da multidão em ouvi-los falar o idioma deles perfeitamente? E por que ficaram mais assustados ainda, irmãos? Acompanhe a Bíblia, por favor, a leitura. No verso 7. Eles ficaram perplexos e atônitos. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, verso 45 e 46. Natanael, quando encontra o Messias, ele diz que pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré ficava onde? Galileia. E por que isso? Quem era morador da Galileia não tinha uma sofisticação na língua. A sua gramática, o seu jeito de falar era estranho. Trazendo para nossos dias, imagina quando a gente ouve alguém falar assim: nós vai, de onde tu vem. É estranho. A gramática, a formação da língua de quem era da Galileia não era sofisticada como daqueles que eram dos grandes centros urbanos das grandes cidades que são mencionadas aqui em Atos 2. Eles eram tipo, trazendo o de hoje, gente do interior, porta, portão, porteira. Quem ouvia esses galileus, um bando de gente iletrada, inculta, que não sabiam ler nem escrever, muito pouco, falando um idioma perfeitamente, era algo assustador para a multidão. Assustador. Um exemplo
irmãos, aprender uma língua qualquer é fácil? É muito difícil. A gente faz curso e ainda assim, fica 5 anos no curso, não vou dar nome aqui quando eu falei de graça. E ainda assim, às vezes eu e você ficamos inseguros de falar. Depois de 5 anos, 6 anos. Quando você aprende a língua, você vai lá para fora para falar, por exemplo, inglês, um exemplo aqui. E você se depara pela primeira vez para falar com alguém, você dá uma travada. Mesmo depois de 5, 6, 7, 8 anos de curso. Imagina, irmãos, esses galileus, primeiro século, gente inculta, gente letrada, gente do interior da cidade, era a pior cidade. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? Tanto que nem todos os discípulos, os 12 apóstolos, eram da Galileia. Pedro era. Tanto que foi reconhecido por ser galileu. Lembra da pregação? Você fala igual ao mestre. Foi reconhecido pela fala, pelo dialeto dele, pelo jeito de vestir, que era peculiar de quem vivia na Galileia. Então, a multidão ficou atônita e perplexa. Como que esses galileus, gente do interior, gente inculta, gente que não tem instrução, estão falando na língua egípcia? Perfeitamente, como se fosse a língua materna, diz aqui o texto. Materna. Eles ficaram espantados com aquilo. Existiam 3 categorias de judeus nesse contexto aqui. Quais? O judeu chamado puro, que era descendente de Abraão. O judeu prosélito, que inclusive aparece aqui, prosélitos, aparece aqui no texto, judeus prosélitos, que era o quê? Era um judeu que era na verdade um gentio, que não era descendente de Abraão, mas que havia se circuncidado e que seguia a lei de Moisés. É um gentio, alguém que não é judeu, não é descendente de Abraão, e que abraçou o judaísmo, fez circuncisão e que segue a lei de Moisés. E um outro tipo de judeu que tinha era o temente a Deus, que no desenvolvimento dos Atos aparece. Os tementes a Deus, que era quem? Era o gentio, que gostava, do judaísmo, mas que não havia se convertido. Cornélio é um exemplo desse. O texto apresenta ele, Cornélio, temente a Deus. Ele é o quê? Ele é um gentio. Gostava, ouvia o sermão na sinagoga, gostava de ouvir sobre a lei de Moisés, mas ainda não era convertido, não havia abraçado, no caso aqui, o judaísmo. O Pentecostes vai simbolizar, irmãos, uma nova união no Espírito, que vai transcender barreiras étnicas, nacionais e de língua. Por quê? O ocorrido aqui, e o desenvolvimento de Atos, quando acontece o fenômeno que ocorreu em Pentecostes 2, línguas como de fogo, vento impetuoso, não se repete em Atos 8, não se repete em Atos 10. Por quê? O ocorrido em Atos 2 foi único e, vou usar um silogismo aqui, irrepetível. Irrepetível. O que a gente vai ver em Atos 8 com os samaritanos, em Atos 10 com Cornélio, com o gentio, não é o mesmo ocorrido de Atos 2 em Jerusalém. Os mesmos fenômenos sobrenaturais que aconteceram em Atos 2 não acontecem mais. Eles foram únicos na história. Por quê? Era o cumprimento da promessa lá de Joel, capítulo 2. Que se cumpriu quando? No dia de Pentecostes. Primeiro com Jerusalém, a dinâmica do livro. Depois em Judéia e Samaria. E depois até os confins da terra.
Avançando. Lucas faz de tudo para enfatizar o caráter cosmopolita dessa multidão aqui. Por isso que aparecem 15 nacionalidades aqui, com idiomas e dialetos distintos. E esses galileus aqui, quando receberam o Espírito, começaram a falar nos idiomas que aquela multidão, aquelas nacionalidades, ficaram embasbacados. Como é, gente? Estão vendo isso? Perfeitamente. Nunca fizeram curso, entraram no curso desse da Bíblia para poder aprender a falar a língua deles. Mas o fenômeno foi tão grande que a multidão ficou perplexa e atônita, ao ponto de alguns, já no final do verso 13, eles estão bêbados. Se o povo está bêbado, na semana que vem, a gente vai observar a explicação que Pedro dá aqui e vai falar mais adiante, ele não está com bêbado não, cara. 8 horas da manhã, deu tempo de ficar bêbado não. É muito cedo. Vocês estão doidos. Estão falando. Vai corrigir a multidão aqui, mas fica para a semana que vem. Avançando. Qual o significado das línguas aqui então? Alguns, gente boa, tem interpretado o fenômeno aqui como uma inversão de Babel. Lembram o que aconteceu em Babel? O que Deus faz em Babel? Ele confunde as línguas. Até então, todo mundo falava a mesma língua. O que a multidão faz? Vamos construir um altar. Vamos chegar a Deus do nosso jeito. Aí Deus confunde a língua da multidão. E o que acontece com a multidão? Elas se espalham. Alguns entendem o significado das línguas em Pentecostes aqui como se fosse uma inversão da maldição que ocorreu em Babel. Ou seja, em Babel, o homem até então falava uma única língua. Deus, como sinal de juízo, confunde a língua da multidão para que eles se espalhassem. E aqui, em Pentecostes, alguns interpretam dessa forma, que Deus fez o inverso. Ele desfez o juízo que aconteceu em Babel aqui no início de Pentecostes. Unindo todos num só espírito, numa só língua. Em Babel as pessoas não conseguiam entender-se, mas em Pentecostes ouviam e compreendiam o louvor a Deus. Essa interpretação é muito boa, cara. muito boa. Sim. Mas eu não concordo com ela, não. Eu acho ela muito boa, mas muito bem elaborada, muita gente boa entende dessa forma. Eu, particularmente, acho que há uma outra possibilidade de interpretação por isso aqui, que aconteceu aqui. Por que Deus usou línguas aqui? Vamos lá, o que o pastor Marco ensina e pensa sobre isso? Lucas lista 15 nações aqui nesse texto. Eram todas as nações do mundo existentes? Não. Ele inicia com os países do Oriente, Partos, Medo, Elão, Mesopotâmia. Depois ele vai andando para a Ásia Menor, por meio da Judéia, que chega a Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Aí de lá ele vai para a África, Egito, Cirene. Depois ele vai para Roma, Creta e Arábia. Por que ele relaciona essas nações e omite outras, por exemplo, muito conhecidas como Chipre, Macedônia? Não se sabe ao certo porque o texto bíblico não deixa claro isso. A gente não sabe muito bem por que dessa arrumação que Lucas dá a respeito dessas nações. Alguns tentam fazer algum tipo de associação aqui. É complicado porque o texto em si não nos dá muita margem para tentar entender qual a lógica das nações que foram colocadas aqui nessa ordem. Por que essa ordem? Não fica claro. E se não fica claro, eu, pastor, não invento, tá bom, gente? Se não fica claro, eu invento. Tem gente que tenta para lá, para cá, eu me calo. Se o texto não fica claro, eu também não falo nada. Então, não me parece ter uma lógica muito clara nessas cidades que aparecem aqui. Avançando.
a ideia, então, aqui, me parece mais clara no texto, ao longo do Antigo e do Novo Testamento? É mostrar para a gente que o fenômeno de Pentecostes era enfatizar as boas novas do Evangelho e que elas iriam transcender todas as barreiras existentes ali. O fato de Pentecostes ter ocorrido em Jerusalém, ter ocorrido depois com os samaritanos, que eram odiados pelos judeus. Lembre-se disso. E depois de acontecer com o gentio, mostra o caráter dessa universalidade da mensagem do Evangelho para todos os povos. E mais, por que o Senhor, nosso Deus, usa a língua para comunicar isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, se quiser acompanhar aí, a sua Bíblia, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20 ao 22, diz assim, a gente vai entender um pouco do porquê que Deus utilizou línguas estrangeiras, a gente entendeu aqui, idiomas estrangeiros, no dia de Pentecostes. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20 a 22, diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sejam crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo em outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas para os que creem. Observe aqui então, irmãos, que Paulo identifica aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20 a 22, as línguas como sinal de um cumprimento. A citação que o apóstolo Paulo faz aqui de 1 Coríntios capítulo 14, ela se encontra no profeta Isaías, no capítulo 28, verso 11 e 12. E depois você pode ler o capítulo 28 todo do profeta Isaías. Qual é o contexto? De juízo. A nação de Israel está sendo conduzida aos babilônios por causa dos seus pecados, um sinal de juízo. E nesse processo da revelação bíblica, as línguas não podem ficar restritas somente ao profeta Isaías. Quando o profeta anuncia que uma nação estrangeira vai transpor as fronteiras de Israel, falando uma língua estranha, o que Paulo tem em mente aqui? Deuteronômio, capítulo 28, verso 48 e 49. O que diz Deuteronômio, capítulo 28, somente o verso 49? O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Veja, capítulo 28 do Deuteronômio é aquele capítulo das bênçãos e das maldições. E uma das maldições, ou do juízo de Deus em relação à nação de Israel, qual era? Era revelar o seu juízo à nação por meio de uma língua estrangeira. Uma língua que o povo não compreenderia. E toda vez que o povo ouvisse um povo que invadisse a nação de Israel com uma língua desconhecida, por isso uma língua estranha, ou seja, uma língua desconhecida, um idioma desconhecido deles, eles iriam se lembrar do sinal do juízo de Deus que foi estabelecido pelo Senhor no pacto em Deuteronômio capítulo 28. Quando a nação da Babilônia invade a nação de Israel, e o capítulo 28 de Isaías demonstra isso, ele vai dizer que esse povo vai falar uma língua estranha, uma língua desconhecida, e esse povo vai dominar vocês. O mesmo fenômeno aconteceu, numa segunda ocasião, com o Reino do Norte.
Por quem? Pelos assírios. O profeta Jeremias, no capítulo 5, ele afirma que uma nação estrangeira, cujo uma língua vocês não conhecem, vai invadir e vai dominar vocês. Toda vez que a nação de Israel desobedeceu ao Senhor, e tanto no Reino do Sul, no Reino do Norte, esse cumprimento da pacto de Deus se cumpriu. Ela se cumpriu em 3 ocasiões. No ano de 722 a.C., quando a Assíria invade o Reino do Norte e os leva cativos. O povo que fala uma língua estranha são os assírios. É uma mistura de aramaico, eles não conheciam essa língua. Isso é tão forte que, nesse contexto, boa parte do livro do profeta Daniel é escrito em aramaico, não em hebraico, mostrando o sinal do juízo de Deus em relação ao povo. Até uma outra língua eles tiveram que aprender a falar, que para eles era uma vergonha, porque o hebraico é uma língua sagrada para eles. Outra ocasião que isso ocorre, no ano 587 a.C., quando Nabucodonosor invade o Reino do Sul, Babilônia, o profeta Jeremias escreve a sua profecia e diz que os babilônios iriam levá-los cativos, eles iam ficar no cativeiro por 70 anos. O que o povo faz? Eles acreditam na profecia de Jeremias? Riem, debocham, batem em Jeremias, prendem Jeremias. Jeremias ficou 20 anos pregando a mesma mensagem. E o povo, é tempo de paz, é tempo de prosperidade, é tempo de tranquilidade. O Senhor está conosco. Não creram na profecia de Jeremias. Qual foi o juízo? O pacto. Deus enviou um povo, os babilônios, agora, ao Reino do Sul, com uma língua estranha, uma língua desconhecida para eles, e os levou cativo por anos. E a terceiro cumprimento aqui, quando Paulo escreve a sua carta, é antes dos anos 70 depois de Cristo, bem antes. A primeira carta aos Coríntios é escrita aproximadamente entre 50 e 55 da era cristã. Qual foi o cumprimento disso aqui? De Atos 2. O efeito dessa multidão. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, romano, sitia Jerusalém, invade Jerusalém e destrói Jerusalém por completo. Mais de 1 milhão de pessoas são mortas em Jerusalém. Qual o juízo? Qual é a língua? Latim. Sinal de juízo de Deus aqui, que vai se cumprir. Jesus, quando adentra o templo nos evangelhos, ele diz o seguinte, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Esse templo ele prega, ele fala aos doutores da lei, os escribas e fariseus, e após ele sai do templo, isso lá em Mateus 22, 23, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo suntuoso, reconstruído e repaginado por rei Herodes, vai ser destruído. Não vai sobrar nada dele. E isso se cumpre cabalmente no ano 70 depois de Cristo. Qual o sinal do juízo aqui então? Em Pentecostes. O povo ouvir a língua aqui
como sinal do juízo, descrito lá no Antigo Testamento na Antiga Aliança, a gente vai ver a mudança para a Nova, que eles seriam destruídos, derrotados, dominados por um povo que falaria uma língua estranha. E isso se cumpriu no ano 70, quando, eu aqui mencionei, o imperador Tito sitia a cidade de Jerusalém por completo. Essas guerras já estavam acontecendo desde o ano 66 depois de Cristo. As famosas guerras judaicas já estavam acontecendo no período dos apóstolos. É o período de perseguição, é o período de tribulação, é o período de morte. E quando a cidade é cercada, não ficou pedra sobre pedra naquele tempo. Como até hoje. Sobre nada. Completamente destruído. Completamente detonado. Avançando aqui então. Para a gente entender. O apóstolo Paulo, então, esse texto que a gente leu, que o objetivo das línguas era servir de sinal visível e extraordinário para os judeus incrédulos de que Deus estava agora não apenas salvando os judeus israelitas, mas também os gentios. De sorte, como disse no texto, que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. 1 Coríntios 14, verso 22. Quem eram os infiéis? Os judeus incrédulos. Está dito na lei: por gente de outras línguas e de outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Isso é o apóstolo Paulo citando o profeta Isaías, capítulo 28. No tempo do Novo Testamento, os judeus tinham dificuldade para entender e aceitar que outros povos, de outras nacionalidades, de outras etnias, de outras línguas, pudessem ser parte da família de Deus. Um exemplo. Pedro, quando pregou aos gentios na casa do centurião Cornélio, ele foi questionado depois. Tem Atos, capítulo 11. Ele prega, ele vai lá contra a vontade, é estranho para ele lá, e quando ele vê o fenômeno que ocorre de conversão e de Pentecostes na vida de Cornélio, e Deus fala com ele ali, ele não teve dúvidas de que o Espírito Santo agora não era derramado tão somente para os judeus, mas também para os gentios. A salvação agora não era apenas exclusividade dos judeus, mas também dos gentios. A mensagem do Evangelho, a pregação da mensagem de Deus, não ia ficar circunscrita somente em Jerusalém, mas ia alcançar todos os povos. Em Atos capítulo 11, verso 1 a 3, caminhando para o final, diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Atos capítulo 11, verso 1 a 3. Os gentios também receberam a palavra de Deus? Quem está questionando isso? Os próprios judeus aqui, convertidos, irmãos. E subiu Pedro a Jerusalém, porque ele não estava em Jerusalém, ele sobe, volta. Disputavam com ele os que eram da circuncisão. Um judeu que é raiz, circuncidado, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos, Pedro, e comeste com eles? Você for para casa de um gentio, Pedro? Eles estão questionando o apóstolo Pedro. Que isso, Pedro? Você foi na casa de um gentio, de um circunciso, e ainda comeu com ele? Os cristãos judeus tinham muita resistência de perceber, irmãos, que o Espírito Santo seria dado aos gentios. Mas de que maneira isso servia de sinal para os judeus infiéis? Como o dom de línguas que acontece em Pentecostes, aqui, capítulo 2, foi uma capacidade que Deus deu, aquele fenômeno, para que eles pudessem falar nos idiomas dos gentios, ele milagrosamente indicava que Deus estava aceitando esses povos como parte do seu povo também.
que a mensagem do Evangelho não ficaria apenas em Jerusalém. Lembra da dinâmica do livro? Seriam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A mensagem do Evangelho, irmãos, alcança todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. É o que o Apocalipse vai dizer. Deus está chamando povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Não ficou apenas circunscrito em Jerusalém, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é um sinal poderoso de que Deus queria ser adorado pelas pessoas, esses povos também. Era um sinal poderoso de que o Cordeiro foi morto para salvar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essa é a explicação, fica para a semana que vem, eu vou terminar aqui, que o apóstolo Pedro vai dar. E o que ele vai fazer depois desse fato? Ele vai pregar. O que vai acontecer? Conversões. Pessoas sendo batizadas e sendo salvas. Pessoas sendo agregadas agora ao corpo de Cristo. E na dinâmica do livro de Atos, isso é magnífico. Porque a igreja está avançando, ela está crescendo. Pentecostes, voltando rapidamente. Quando no dia de Pentecostes era feita a colheita, era uma festa agrícola, dos primeiros feixes do grão da terra, do trigo. Simbolizando que a colheita foi boa, que Deus abençoou a colheita. Aqui em Atos, capítulo 2, qual é o resultado da colheita depois de Pentecostes? Conversão. Foram os primeiros frutos de Pentecostes. Vidas sendo salvas. Vidas sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Vidas agora que fazem parte do corpo de Cristo. Isso é magnífico, gente. Todavia, a função e o propósito das línguas era somente demonstrar o juízo. Existia um outro fator que a gente não pode esquecer aqui. Qual? No plano histórico da redenção de Cristo e no contexto da igreja, as línguas tiveram um papel muito importante. Por quê? Elas serviram para mostrar que estava ocorrendo uma transição aqui. Qual? Uma mudança da antiga aliança para a nova em Cristo Jesus. E que o Evangelho agora seria proclamado no mundo todo. Até os confins da terra. Por isso que eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Não somos judeus. Somos gentios. É aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever na carta de Romanos, capítulo 11. Nós somos enxertados na videira verdadeira, irmãos. Somos filhos e filhas de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo. E a mensagem que nós anunciamos no meio do Evangelho, ela alcança todos os povos. Não tem cor, não tem raça, não tem etnia, não tem língua, não tem classe social, quer escravo, quer livre. Todos agora são, por meio da mensagem do Evangelho, quando assim creem, batizados no Espírito Santo, irmãos, e fazem parte da família de Deus. Qual é o efeito de Pentecostes? Capacitar os apóstolos a pregarem o Evangelho, cumprindo, assim, o ir de Jesus. Ir de todo mundo, pregai a mensagem do Evangelho a toda a criatura. Mateus 28. Quais efeitos de Pentecostes? Grande colheita de vidas, que é o que vai acontecer em Atos 2, mais adiante, quando Pedro prega e chama o povo ao arrependimento. 3.000 almas se convertendo. Qual os efeitos de Pentecostes aqui? O Espírito Santo foi derramado tanto para judeus, meio-judeus, que são os samaritanos,
Ok? E os gentios. O sangue derramado para todos, sem distinção. Com os efeitos de Pentecostes, todos os povos, irmãos, são objetos do amor de Deus para a salvação. No de Atos, e o que aconteceu aqui em Pentecostes, quer demonstrar isso para a gente. Fica de lição. Eu e você temos pregado a mensagem do Evangelho, já temos o Espírito Santo, igreja. Já mora em você, já habita em você. Amém. O que a gente tem que fazer agora? Pregar essa mensagem. É o que Pedro fez depois. Aqui no capítulo 2. É aguardar a colheita. A colheita vem, se o reino de Deus só avança. Vários lugares onde não tinha cristãos, hoje tem. Vários lugares onde havia perseguição e continua tendo perseguição, tem crente lá. Pregando a mensagem do Evangelho. Vidas sendo alcançadas, vidas sendo salvas, vidas sendo tocadas pelo Espírito Santo para serem regeneradas por Ele. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus nessa manhã. Deus, o Teu Espírito já foi derramado em nós. Graças te damos por isso, Deus. Que uma vez que o Teu Espírito foi derramado em nós, já nos capacitou a pregar a Tua palavra. A sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra, Senhor. Nós somos testemunhas do Senhor onde estivermos. O Senhor nos capacitou por meio do Teu Santo Espírito, que foi derramado sobre nós. Usa o Teu povo que se reunido aqui a pregar essa mensagem de salvação, a chamar homens e mulheres ao arrependimento, à mudança de vida, à santificação, a vida de comunhão contigo, Deus. Senhor, que tenhamos a coragem, a ousadia que foi derramada em nós pelo Teu Santo Espírito, crendo que essa palavra é para nós hoje. Que nós somos filhos e filhas de Deus, usados pelo Senhor para anunciar as boas novas do reino de Deus. Deus, que possamos, por meio do Teu Santo Espírito, falar da grandeza de Deus, conforme descrito no texto, falar da Tua misericórdia, que a salvação chegou, que o perdão de pecado chegou, que a justificação em Cristo Jesus chegou, que a salvação eterna chegou, que há esperança para o caído, para o ferido, para o abatido, há esperança para o pecador. E a esperança é Cristo Jesus ressurreto e que vive está para todo sempre, Deus. Abençoa o Teu povo que tem se unido aqui nesse lugar, Deus. Nos usando, nos capacitando do poder do Teu Santo Espírito para pregar as boas novas de arrependimento, as boas novas do Teu Santo Evangelho, que salva, que muda corações, regenera. Deus, que não tenhamos a vergonha, as limitações que nós mesmos colocamos. O texto que nós lemos é um lugar de Deus, gente simples, gente iletrada, mas o Teu derramamento nos capacitou a fazer algo que eles jamais, por Ele mesmo, fariam. Muitas vezes nós nos colocamos, Deus, tão pequenos porque somos. E isso serve às vezes de impedimento para anunciarmos as boas novas, desenvolvermos a Tua obra. Deus, que possamos confiar e depender de Ti todos os dias e que sejamos usados por Ti. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus derramadas sobre a comunidade Batista da Redenção e sobre todos os cristãos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém.